Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou o professor Warlison e no mesmo estarei aqui abordando com vocês um assunto muito importante da geometria analítica, que é o sistema cartesiano. O sistema cartesiano ele é um sistema constituído por dois eixos perpendiculares entre si. O eixo x, que é o eixo da horizontal, ele é o eixo das abscissas. E o eixo y, que é o eixo da vertical, ele é o eixo das ordenadas. Se você observar, esses dois eixos, eles interceptam em um ponto que nós iremos chamar de O, que ele é a origem do sistema cartesiano. E se você observar, esses dois eixos dividem o plano, que nós chamamos de plano cartesiano, em 4 regiões. Essa primeira região, a gente chama ela de primeiro quadrante. Então, primeiro quadrante. Esta segunda região, ela é chamada de segundo quadrante. Essa terceira região, ela é chamada de terceiro quadrante. E esta última, ela é chamada, então, de quarto quadrante. Então, desta forma, fica definido, então, o nosso sistema cartesiano. Então, para que vocês possam, então, relembrar, o sistema cartesiano ele é um sistema constituído por dois eixos perpendiculares, o x e o y. Esses eixos, então, se interceptam em um ponto que nós chamamos de O, que é a origem do sistema, e esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões denominadas quadrantes, conforme vocês podem ver aí, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Bom, como eu disse para vocês, o eixo x ele é o eixo das abscissas e o eixo y ele é o eixo das ordenadas. Bom, como que nós fazemos então para localizar um ponto nesse sistema? Primeiro, eu vou escrever aqui de forma genérica um ponto. Nós temos aqui o ponto P de coordenadas A e B. O A, a primeira coordenada do ponto, é o que nós chamamos de abscissa do ponto. O B, que é a segunda coordenada do ponto P, é o que nós chamamos então de ordenada do ponto. E neste caso, quando me refiro ao ponto, fica subentendido então que eu estou me referindo aqui ao ponto P. Então, o A ele é a abscissa do ponto P, e o B, ele é a ordenada do ponto P. E como nós fazemos, então, para localizar este ponto? Como o A ele é a abscissa, então, eu vou verificar qual é o valor dele. Esse A e esse B são dois números reais. Eu vou verificar quais são os valores dessas coordenadas e vou representar aqui. No eixo X, eu vou representar o ponto A. E no eixo Y, eu vou representar o ponto B. Então, desta forma, nós temos a seguinte localização. Eu vou traçar aqui e irei traçar aqui também. Aqui nós temos o ponto P, A e B. Ok? Bom, então, para que vocês possam compreender todo esse esquema que eu fiz aqui, vamos então fazer alguns exemplos. Então, aqui, pessoal, eu já deixei pronto o sistema cartesiano e vamos aqui localizar todos esses pontos para que vocês possam compreender o que foi dito, então, na folha anterior, ok? Então, o primeiro ponto aqui, que é o ponto A, ele tem coordenadas 2 e 3. Como que nós fazemos, então, para localizar este ponto? Observe que a abscissa do A é igual a 2 e a ordenada do ponto A é igual a 3. Então, aqui, pessoal, eu vou sempre marcar as abscissas positivas e aqui eu vou marcar sempre as abscissas negativas. De semelhante modo, aqui vai ser as ordenadas positivas e aqui vai ser as ordenadas negativas, ok? Então, como a abscissa do A é 2, então 2 como é positivo, vou localizar nessa parte cá. Então, eu vou marcar aqui 1 e vou marcar aqui 2, ok? Então, eu vou traçar aqui pelo 2. Agora, observe que como a ordenada de A é 3, então eu vou marcar aqui 1, 2 e 3, ok? Então, eu vou traçar aqui o 3. Então, nesse lugar aqui, nós temos aqui o ponto A, 2 e 3, ok? Agora, vamos localizar o ponto B. Observe que o B, a abscissa dele agora é negativa. Aqui nós marcamos a positiva e do lado de cá a negativa. Então, como ele é igual a menos 1, então
aqui é 1, lembrando, aqui será aí o 0, que é o nosso ponto, que é a nossa origem, ok? E aqui nós temos aqui o menos 1. Então, o menos 1, eu vou ligar ele até o 2. Então, temos aqui de menos 1 até 2. Então, aqui, pessoal, para não poluir bastante o nosso desenho, nós temos aqui o ponto B, mas seria o ponto B de coordenadas menos 1 e 2, ok? Semelhante à forma que nós fizemos aqui no A. O ponto C, nós vamos marcar ele da seguinte forma. Observe que a abscissa dele é igual a 3. Então, eu vou marcar aqui 1, 2, 3, ok? Então, nós temos aqui o 3. Agora, note que a ordenada do ponto C é igual a 0. Então, eu não vou me mover nem para cima e nem para baixo. Então, este ponto C ele está localizado exatamente aqui, ok? Agora, observe no ponto D. Nós temos agora que a abscissa dele é igual a 0 e a ordenada dele é igual a menos 2. Então, na abscissa, eu não vou mover nem para a direita e nem para a esquerda. Na ordenada, eu vou mover 2 unidades no sentido negativo. Então, temos aqui menos 1, temos aqui menos 2. Portanto, aqui está o ponto D, ok? Agora, o ponto E, se você observar, nós temos aqui 0, 0. 0, 0 é exatamente a nossa origem. Então, aqui nós temos o ponto E. Agora, o ponto F é menos 1 e menos 2. Então, o menos 1 já está aqui, o menos 2 está aqui. Então, eu vou localizá-lo bem aqui. Então, aqui é o ponto F. Okay. Bom, pessoal, então, essa é a forma de localizar aí pontos no sistema cartesiano. No entanto, eu quero aqui fazer ainda algumas observações que são importantes. As observações que eu quero fazer com vocês é o seguinte. É sobre as coordenadas do ponto. Bom, se você observar, um ponto ele pode estar, além de poder estar em cima dos eixos, conforme vimos na folha anterior, ele pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Bom, então o que acontece se um ponto ele está no primeiro quadrante? Então, se um ponto ele estiver aqui no primeiro quadrante, por exemplo, o ponto P está aqui. Como eu disse para vocês, nessa parte de cá nós temos aí as abscissas positivas e aqui as ordenadas positivas. Se um ponto P está no primeiro quadrante, então a sua abscissa e sua ordenada elas são positivas. Então, considerando o P como sendo AB, nós vamos ter aqui que o A vai ser maior do que 0 e o B também ele é maior do que 0. Agora, se o ponto P estiver aqui no segundo quadrante, observe que agora nós temos aqui a abscissa desse ponto negativa e a sua ordenada positiva. Então, neste caso, então, nós temos aqui o A menor do que 0 e o B maior do que 0. Agora, se o ponto ele está aqui no terceiro quadrante, agora nós temos um caso mais particular. Observe que nós temos a abscissa dele negativa, nós temos também a ordenada negativa. Então, neste caso, o A ele é menor do que 0 e o B também ele é menor do que 0. Agora, se um ponto ele estiver aqui no quarto quadrante, observe que nós temos agora a abscissa dele positiva e a sua ordenada negativa. Então, nós temos o A maior do que 0 e nós temos aqui o B menor do que 0, ok? Então, deixo aqui aquela abração a todos e até a próxima videoaula.